oportunamente assistir, né? Então... Sim. Pronto. Agora sim. sim. Vi que o Matheus está aqui. Matheus, se você tiver uma outra fonte de gravação também, por favor. Matheus senta aqui. Pronto, Vi, agora está... Agora sim. Está gravando. Bom, então, tenho a honra de formalmente aqui, em nome das colegas que organizaram esta tarde de tanto impacto e propósito, dar as boas-vindas a todos e recebê-los com muita emoção ao terceiro webinar do ciclo que o All for Food vem se propondo. Para quem ainda não nos conhece, para quem está chegando agora, para quem já está a bordo, né? O All for Food é uma conexão ativa e colaborativa da universidade, da academia, com demais stakeholders do ecossistema de alimentos e bebidas. A gente tem uma paixão em comum, que é a transformação da sociedade por meio de impacto científico, e a gente acredita que desse encontro a gente pode acelerar o processo de inovação à luz do desenvolvimento sustentável, gerando novos negócios, mas também tudo junto e misturado, iluminando a ciência, novos desafios, então, para a gente, ao mesmo tempo que formar diferente uma nova geração, que tem essa luz, esse propósito do desenvolvimento sustentável. E é por isso também que entre inúmeras ações que o All for Food vem fazendo, uma de carinho, né, Mislene? E devoção é essa série de webinars, tentando reunir o maior número possível de nossos alunos, de novos alunos, de pesquisadores, professores, e com anseio que hoje, Larice, a gente dá um passo importante, que é a internacionalização, porque dá dor à oportunidade. O All for Food nasce num momento de crise mundial, de dores que nos assolam, né, a cada um de nós, mas que, ao mesmo tempo, traz oportunidades, projeta, por meio da tecnologia, o que a gente antes não fazia, sequer entre vizinhos, e aqui saudando o professor Viane, que está aqui com a gente também, da Exalc. Então, a ideia do All for Food é essa, juntos, a gente avançar no desenvolvimento científico, tecnológico, social, por meio da nossa fala e visão de conexão ativa, colaborativa, dentro e fora do Brasil. Bom, com emoção e em nome da professora Mislene, que, como sempre, carinhosamente organizou esse webinar de hoje junto com a Larice. Eu vou aqui rapidamente, Larice, lhe apresentar, professora Larice, e daí passar a palavra para vocês. Bom, Larice Oliveira Costa, graduada em Comércio Exterior pela Universidade de Fortaleza, mestre em Logística pela Universidade Federal do Ceará, com doutorado em Logística pela Universidade de Marseille, na França, e pós-doutora em Logística pela Universidade do Litoral Côte d'Opale, na França. País lindo, maravilhoso, da onde a Larice fala hoje, ela está diretamente de lá, porque ela trabalha na Eurek, empresa de logística reversa, que é justamente o tema da palestra de hoje, na cidade de Lyon, maravilhosa, encantadora, aonde a Larice é professora visitante na Universidade do Litoral, em Dunkerque, e na École de Commerce e Page, é isso, Larice? Depois você corrige o meu francês pirassununguense, tá bom? E as linhas de atuação de pesquisa da professora Larice são referentes ao canal de distribuição, logística reversa e, mais recentemente, logística urbana. E é nesse contexto também que eu queria aqui agradecer aos alunos de distribuição de alimentos, que hoje é o horário da nossa aula, e que eu falei assim, gente, se a gente vai falar sobre distribuição de alimentos e a gente está no momento de logística, o lugar certo vai ser nos somarmos ao webinar que a professora Mislene e a professora Larice organizaram na nossa rede of For Food. Então, caríssimos, do Brasil inteiro, alunos de Mislene, alunos do Vian, alunos de todos os demais colegas, e pessoal da UNB de Brasília, enfim, quem mais está aqui com a gente, deixa eu ver, só para que todo mundo seja mais do que acolhido, sintam-se em casa. Cris, que legal, mais uma vez você aqui com a gente, a ideia é essa, a gente se reunir, pensar, discutir e projetar oportunidades de conexão. Então, muito obrigada. Não sei se a Mislene quer complementar alguma coisa e a gente passa a palavra para a Larice. Vi, eu acho que a Larice, ela
Caiu a Caiu? internet dela, sim. Ah, entrou, voltou. Show. Voltou aqui, pronto. Então, Larissa, não sei se você perdeu isso. Para dizer que é uma alegria, né? Receber. Gente, desculpa, voltei. E uma alegria também ter a Larissa aqui conosco, que é uma pessoa muito querida, muito competente, que vai, né, vai enriquecer muito a nossa tarde de discussão. Pronto, Lá, seja bem-vinda, é com você. Olá, queria agradecer primeiramente o convite, né, de vocês e de poder, principalmente, compartilhar um pouco a minha experiência na área da logística e também não só a experiência em termos de estudo, mas em termos profissionais, um pouco da minha vivência aí no Brasil, um pouco da minha vivência aqui na França, depois voltei para o Brasil de novo, enfim, né? Fiquei meio nesse trajeto indo e vindo, e é mais uma oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês a minha, né, o meu conhecimento dentro dessa área, e principalmente com relação à logística reversa, porque atualmente hoje eu estou inserida numa empresa de logística reversa. Então, assim, além da minha bagagem nesses últimos 10 anos acadêmica, né, mestrado, doutorado e pesquisa, eu estou conseguindo agora complementar um pouco mais com a parte prática, vivenciando, né, a logística reversa dentro da empresa. Eu vou compartilhar aqui o material que eu fiz, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso encaminhar para a Mislene, e aí ela pode enviar para vocês sem problemas, tá bom? Deixa eu ver. Vamos aqui. Apresentar. Vocês estão vendo alguma coisa? Ainda não, Lá. Ainda não? Tá, vamos aqui, pronto. Pronto. Vamos lá. Se você também quiser, Larissa, mandar para a gente por e-mail e a gente compartilha aqui. Se não, Tá, aqui no... Eu acho que eu tenho, eu te mandei, né, por e-mail. Você chegou a clicar aqui na opção de apresentar? Tá. Sim, deixa eu ver aqui se vai compartilhar agora. Deixa eu ver aqui. Deu certo. Opa, tinha dado. Agora a gente está vendo o looping da sua tela. Ele está aparecendo a apresentação ou não? Agora me aparece, né? Isso. Vocês estão vendo a apresentação? Ou não? Agora sim. Sim. Só não está em tela cheia. Pronto, tá. Tá em tela cheia agora? Sim. Sim. Pronto. Eu resolvi, né, quando eu recebi o convite da Mislene para falar um pouquinho de logística e de logística reversa, eu pensei de contextualizar um pouco, né, com esse tema um pouco geral, falando um pouco da evolução dos mercados, da mudança das empresas e da transformação dos produtos, certo?
Porque a logística reversa, ela não chegou no patamar que está hoje do nada, né? Então, ou seja, várias variáveis, várias coisas aconteceram e fizeram com que, né, houvesse um impacto e a logística reversa fosse desenvolvendo como ela está hoje. Bom, minha formação acadêmica, mas enfim, irei pular. E aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre esses aspectos que fizeram, né, que impactaram para que hoje a gente esteja falando de logística reversa, né? O programa de vocês, né, também aborda a logística reversa. E as empresas, o mundo, os países, hoje a gente vê cada vez mais as pessoas falando de logística reversa. Então, né, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é a evolução dos mercados, né? Ou seja, a gente passou numa era de globalização, depois nós avançamos para o e-commerce, e dentro do e-commerce, né, nós começamos a ver várias formas de comércio, né? Antes do e-commerce, a gente tinha uma relação mais cliente final, empresa. Depois a gente tem a relação entre empresas, né, o B2B, e com o e-commerce a gente viu uma mudança de comportamento de mercado. Hoje a gente tem, por exemplo, o C2C, que é exatamente um comércio entre clientes finais. Então, tudo isso a partir da evolução do mercado. E dentro dessa evolução, a gente vem falando cada vez mais nos últimos tempos sobre sustentabilidade, né? Ou seja, essa preocupação com o meio, e querendo ou não, a logística reversa, ela faz parte da sustentabilidade, né? Hoje no Brasil se fala muito, aqui na Europa se fala muito, então a gente tende a achar que a sustentabilidade, ela é somente voltada às questões ambientais, né? Mas a gente sabe que a sustentabilidade, ela tem o seu ponto de vista social, ela tem a sua questão econômica, então toda essas etapas, esse percurso, fez com que os mercados evoluíssem para outras formas de comércio, e querendo ou não, a logística reversa, ela começou a se desenvolvendo a partir dessas evoluções. Um outro ponto que eu queria falar é a mudança das empresas, ou seja, nós percebemos que hoje, exatamente por conta dessa evolução dos mercados, as próprias empresas hoje, elas começaram a desenvolver setores, áreas que antigamente ela não tinha. Então, vou pegar aqui pela minha área logística, né? Nós encontramos hoje empresas que não têm um setor de logística, não têm um departamento de logística, né? Mas muitas empresas, elas passaram a adotar no seu quadro, né? A parte também de tecnologia, de sistema de informação, desenvolvimento de produtos, né? Ou seja, são áreas que começaram a se desenvolver exatamente baseado na globalização, no e-commerce, nessa evolução dos mercados, né? Nós estamos vendo hoje novas formas de trabalhar da empresa, né? Nesse período de pandemia, nós podemos observar a questão do home office, então, ou seja, né, é uma das formas de trabalho hoje, mas que várias empresas, elas já haviam desenvolvendo. Claro que tem a ver também com o setor que ela trabalha, com a área, e principalmente hoje a gente vê uma mudança de comportamento. Quando eu falo essa mudança de comportamento, é uma mudança também voltada à questão da sustentabilidade, né? A gente vê que as empresas, elas procuram trabalhar formas, né, internas, comportamentais, né, entre os setores, entre os colegas, você vê, né, ou as empresas buscam mais uma forma de cooperação, de coordenação interna, exatamente por conta dessa evolução externa que acaba impactando internamente nas empresas. E por último, né, eu queria falar sobre a transformação dos produtos, né, que é aí onde mais para frente eu vou falar da logística reversa. Então, por que eu falo de transformação dos produtos, né? Porque antigamente a gente tinha o produto, vamos dizer assim, primário, e todo o resto, ele ia, né, o que a gente fala ainda até hoje, ele ia para o lixo, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a castanha de caju que a gente conhece, que na verdade, né, é a amêndoa do caju,
Se a gente for pegar 10, 20, 30 anos atrás, né, o produto em si, o único produto que era comercializado era a amêndoa, né, era a castanha de caju. Né, todo o resto ia para o lixo. Hoje não. Hoje a gente vê que a partir desse produto, além da amêndoa, nós temos o leite, nós temos o óleo da castanha, nós temos a casca da castanha, o pó da castanha, tudo isso foi transformado em produtos e é vendido para outros mercados. Então, antigamente, nós não tínhamos essa visão de que aquele lixo, né, não servia, né? Hoje, além dele servir, ele gera uma renda, né, para a empresa. Outro exemplo que eu queria dar é o retalho, né, o tecido, porque, né, não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar uma fábrica têxtil, por exemplo, a gente sabe que 1 metro que a gente compra de tecido para fazer uma blusa, um short, para fazer uma roupa, a gente sabe que a gente não vai utilizar todo o metro. Ou seja, antigamente, aquela sobra, ela ia literalmente para o lixo, né? As empresas, elas tinham uma grande parte de desperdício desse tipo de material. Então, o retalho, na maioria das vezes, né, se a gente pegar décadas atrás, ele não era reutilizado, né? Hoje não. Hoje as empresas, elas vendem o retalho, né? Ou seja, aquilo que iria para o lixo hoje gera uma outra renda para a empresa, uma outra receita. E aí hoje a gente vê tapetes feitos de retalho, você vê almofadas feitas de retalho, você vê fronhas, você vê os retalhos nas peças de roupa, como short, calça jeans, enfim, jaquetas. Então, ou seja, algo que ia para o lixo, hoje ele foi transformado, né, e virou um novo produto. E por último, o pneu, né? Eu vou deixar ele mais para o final, porque é exatamente nesse ramo que eu trabalho atualmente da logística reversa, e aí eu vou ilustrar com as fotos, e aí a gente vai saber o que é que a gente pode fazer com o pneu, em que ele se transforma, tá? E aí, dentro desses 3 pontos, né, que eu abordei, a logística reversa, antes dela virar logística reversa, ela se iniciou da logística, né? A logística, antigamente, ela tinha uma visão, uma função extremamente operacional. Com o passar do tempo, essa visão operacional, ela foi se desenvolvendo, né? E ela se transformou na gestão da cadeia de suprimentos, né? Também conhecida como a supply chain, que nada mais é do que a gente passar da visão operacional para uma visão mais estratégica, para uma visão mais de planejamento, ou seja, não só se preocupando com a parte operacional da função da tarefa em si, mas se preocupar com a cadeia como um todo, ou seja, todos os atores, os membros que fazem parte, desde os fornecedores, as transportadoras, os prestadores de serviço, enfim. Ou seja, ter uma visão mais estratégica, mais de planejamento do todo, e com isso ter uma visão, vamos dizer assim, um pouco mais holística da cadeia. E dentro dessa evolução, a gente passa para a logística reversa, que no caso é aquela preocupação maior com o meio, ou seja, a gente tem a visão estratégica de planejamento, mas a gente começa a analisar como essa visão ou como essas etapas elas vão impactar no meio, ou seja, será que o meu fornecedor de madeira, por exemplo, ele extrai a madeira de forma correta? Será que essa extração é legal? Porque eu tenho uma loja num shopping e vendo móveis de madeira, certo? Então, se o meu fornecedor ele não é legalizado, se aparecer uma fiscalização na minha loja e eu não tiver como comprovar que aquela matéria-prima, que aquele imóvel, né, que a cadeia dele ela não é legal, né, eu corro o risco de ser multada, eu corro o risco de fechar minha loja, né, ou seja, tudo isso hoje tem a ver com a questão do meio e tem a ver com a logística reversa, ou seja, né, de onde vem o meu fornecedor, de onde vem a matéria-prima que eu utilizo, né, quais são os processos que eu utilizo, né,
Será que a minha indústria, ela tem o equipamento necessário para não poluir? Então, tudo isso tem um impacto, e a gente vê hoje esse ponto cada vez mais presente, cada vez mais forte, porque a gente vê cada vez mais leis, regulamentos, normas, exatamente para precaver com relação a isso. E aí a logística reversa, ela vai virar em torno de todos esses pontos, ou seja, primeiro a questão econômica. Por que as empresas, por que a gente fala de logística reversa? Porque, no fundo, ela vai trazer um retorno econômico, né? Ela vai trazer um ganho, ela vai trazer uma redução de custo que vai impactar, né, nessa economia. Depois a gente tem o principal, que são as questões ambientais, ou seja, o impacto com o meio ambiente em si. Em terceiro, a gente tem a questão comercial, ou seja, porque são novos produtos que estão sendo desenvolvidos dentro dessa nova linha, né? Por exemplo, nós temos hoje, se a gente for pegar a parte de papelaria, a gente tem cadernos, a gente tem papel que é produzido a partir de um papel, né, reverso, um papel já reutilizado. Né? Nós temos produtos como camisas que são feitas a partir de garrafas de plástico, né? Então, hoje a gente tem diversos produtos que são comercializados a partir desse tipo de produto. Outro ponto que a logística reversa ela aborda são as questões sociais, porque dentro da cadeia de suprimentos, nós temos, muitas vezes, a inclusão de cooperativas, né, de associativas, ou seja, né, a professora Mislene, que está aqui na sala, né, na tese dela, ela trabalhou isso, no caso, a cadeia produtiva do mel. Então, como eu falei do caju, da castanha de caju, então, a gente tem o elo social, significa, eu tenho os pequenos produtores, eu tenho os catadores, eu tenho as comunidades, que juntas elas podem entrar dentro dessa cadeia de suprimentos, né? Porque como a logística reversa é a volta do produto, né? Eu estou retornando com o produto dentro dessa cadeia, de alguma forma ela vai ter que voltar. Então, essas pessoas, esses atores, né? Eles são fundamentais para fazer com que esse produto ele volte ao mercado. E aí a gente tem o marketing, porque a gente sabe que as empresas que trabalham, as pessoas que trabalham com logística reversa, ela tem um impacto muito positivo, né? É um marketing, vamos dizer assim, positivo, né? Como a palavra diz, ou seja, traz uma imagem boa para a empresa, que ela se preocupa, e com isso, né, pode ser um dos diferenciais para a empresa com relação aos seus concorrentes, os seus consumidores, enfim. E, por último, a gestão. Por que eu coloquei a gestão? Porque a logística reversa, para que ela funcione, ela precisa ter essa gestão do todo, ou seja, todas as partes envolvidas, né, todos que fazem parte dela, desde o fornecedor, desde o catador, desde o cliente final, que vamos fazer parte desse meio, né? Então, a logística reversa, ela acaba abrangendo todos esses pontos. Desculpa, pronto. Dentro dessa linha de raciocínio, né, vamos situar um pouco quem são, né, as etapas e quem trabalha em cada parte da logística reversa, tá? Então, a gente vai ter primeiro, né, as empresas que trabalham com isso, ou as empresas que querem entrar nesse mercado, elas precisam primeiramente analisar o mercado ou que elas se encontram ou que elas querem entrar, ou seja, quem são os fornecedores, quem são, ou seja, de onde vem a minha matéria-prima, os meus componentes, depois, quem são as indústrias que vão transformar, né, que vão fazer o meu produto, de que forma elas vão fazer, e por último, o consumidor, significa, quem é que vai comprar esse produto, né? Quem é que compra um produto transformado, já reutilizado? Então, a logística reversa, ela parte primeiro dessa análise de mercado para a gente identificar esses pontos. Segundo, a gente vai passar por análise
técnica, que é o quê? Eu quero desenvolver a logística reversa, eu quero desenvolver um produto, mas será que eu tenho um maquinário para isso? Né? Não necessariamente a máquina que vai fazer um produto dentro da logística tradicional, ela vai ser utilizada para a logística reversa. Então, será que eu preciso de um maquinário específico, de um equipamento específico? Né? Outra, qual é o processo? Né? Ou seja, que a gente está trabalhando um processo inverso. Então, eu vou ter mais etapas, o processo ele é mais complexo, muitas vezes ele é mais manual, ele requer um tempo maior, então tudo isso a empresa precisa contabilizar. E a mão de obra, ou seja, será que eu tenho pessoas capacitadas, pessoas qualificadas para isso? Né? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, que a gente vai falar mais na frente, o setor de qualidade, ele é algo chave dentro da empresa. Então, nem toda empresa tem um setor, uma área só de qualidade. Então, como a gente trabalha no universo de logística reversa, por conta das leis, das normas, então, para a empresa é fundamental. Então, existe uma pessoa, um responsável especialista, só para cuidar dessa parte de qualidade. Então, a mão de obra é algo fundamental dentro dessa perspectiva. Depois a gente vai ter a análise financeira, que é, ou seja, o orçamento em si e o meu capital, né? Quanto é que eu tenho para investir, né? Um dos principais pontos, pessoal, da logística reversa é que, enfim, como toda empresa e como todas as áreas, não necessariamente a gente vai ter um retorno rápido do investimento. Então, a logística reversa requer um tempo para ser implantada, para ser desenvolvido e, no final, para ter um retorno financeiro. Então, isso a empresa ela precisa contabilizar bem dentro do seu processo. Depois tem a questão da análise econômica, para saber que tipo de produto eu vou comercializar, a que preço eu vou comercializar, né? Quais são as estratégias de marketing que eu vou utilizar para isso. Então, tudo isso vai jogar, né, a favor da empresa, para ela desenvolver esses pontos. E, por último, né, a questão ecológica, a questão ambiental, né, que é identificar quais são as leis, quais são as regras que estão dentro, e aí a gente entra nos stakeholders, né, que, enfim, que é a questão exatamente mais holística do meio, todo mundo que está dentro, que está impactado dentro dessas novas normas, né. E aí eu vou falar agora dos tipos de logística reversa, tá? Nem todo mundo sabe, é até engraçado, porque várias vezes quando eu apresentava isso em sala de aula, a gente tende a achar que a logística reversa ela é só o produto em si, né? O produto final. Mas não, a gente pode encontrar a logística reversa em outros aspectos. Então, a logística reversa, ela pode vir do produto final, do produto acabado, como, por exemplo, o pneu, que já foi um produto utilizado, como as pilhas, que já é um produto utilizado, como uma roupa, que também foi um produto utilizado, né? Então, esse é a logística reversa do produto. O produto que foi feito, que foi vendido, e que nós vamos reaproveitar esse produto. Depois, a gente tem a logística reversa da produção, certo? Que, ou seja, é um produto dentro do processo produtivo que vai ser refeito, retrabalhado. Por exemplo, né, o exemplo que eu dei lá do tecido, do retalho, ele é um exemplo de logística reversa dentro da produção, ou seja, é uma parte da produção que iria para o lixo ou não iria ser aproveitado e ele está sendo retrabalhado. Por exemplo, empresas também, né, alimentícias. Em Fortaleza, eu visitei algumas vezes, fiz umas visitas com os alunos na empresa M. Dias Branco. Não sei se vocês conhecem. E aí a gente viu o processo produtivo da M. Dias Branco e tem vários produtos que são retrabalhados como logística reversa dentro da produção. Ou seja, por exemplo, aquelas massas de lasanha, né? A partir do momento que elas vão saindo, tem uma pessoa que verifica se a massa ela não está quebrada, por exemplo. As massas que estão quebradas, elas são descartadas, né? São consideradas não conformes. Então, elas são descartadas, elas vão para um local, elas vão ser trituradas e vão voltar para o processo produtivo.
Então, a gente considera que é uma logística reversa da produção, ou seja, é um produto não conforme, que a princípio ele seria descartado, mas ele vai voltar para o processo produtivo. E por último, a gente tem a embalagem, que já é muito conhecido, né, que é o que não é consumido, que aí o exemplo mais clássico que a gente tem é as garrafas plásticas, né, as garrafas PETs, onde nós consumimos o produto, que é o líquido, por exemplo, e aí a gente desenvolve a logística reversa da embalagem. Então, são as 3 formas de se trabalhar a logística reversa, né, dentro desse formato. E aí, agora, para trazer uns exemplos mais práticos, né, vamos dizer assim, casos da vida real, eu trouxe alguns exemplos para a gente debater, para a gente ilustrar. E o primeiro exemplo que eu trouxe é o do pneu. Como eu falei para vocês no início, eu trabalho hoje numa empresa de logística reversa. É uma empresa que coleta pneus utilizáveis, certo? Em oficinas, em concessionárias, enfim. E nós fazemos todo o processo de transformação, né? Todo o processo de logística reversa do pneu, né? Primeiro eu trouxe esse quadrozinho, não sei se todo mundo está vendo direito, que é um quadro, uma figura que eu pergunto, né, o que fazer com o pneu, certo? Depois eu queria, né, sei lá, no final da apresentação, que vocês me dissessem se vocês sabiam ou não, tá? Mas o pneu, depois que ele é trabalhado, que ele é transformado, ele pode virar em vários produtos, certo? Como os produtos que eu estou mostrando aí para vocês, ou seja, o pneu ele pode virar asfalto, tá? Ele pode virar a grama sintética, ele pode virar sola de sapato, de chinelo, tá? Ele pode virar um revestimento de absorvente, né, de barulho, ele pode virar combustível, ele também serve para fabricação de aço e ele serve para um isolamento acústico. Ou seja, todas essas áreas, todos esses setores são produtos que são derivados do pneu. Ou seja, o pneu era um produto final, ele volta para a cadeia, ele vai ser transformado e depois ele vai ser dividido em diversas outras cadeias. Então, todos esses produtos, né, eles são derivados exatamente do pneu. Aqui eu trouxe para vocês, né, ver, esse aqui é o cenário, tá, pessoal, que eu trabalho atualmente. Então, o que acontece? Nós coletamos o pneu. Nessa primeira foto, vocês estão vendo, né, as pessoas que fazem, né, a triagem, o tri, que é um dos processos da logística reversa. O que acontece? Uma parte desse pneu, o pneu que está bom, ele é revendido, né, para mercados secundários, por exemplo, mercados alternativos. Boa parte desses pneus, por exemplo, aqui na França, ele vai para o mercado da África, tá? Então, o pneu que está em bom estado, ele é retrabalhado, ele é vendido como produto final pneu, tá? O pneu que não está conforme, que ele não está bom para revenda, ele vai passar, né, vocês estão vendo aqui para a foto do lado, que é onde eu tenho, né, uma máquina, né, aqui na França a gente chama de grapan, e essa máquina grande azul é exatamente a máquina que vai transformar o pneu, né, como vocês estão vendo ali em cima, né, o grapan, ele joga os pneus lá dentro, o pneu ele é transformado e ele sai numa esteira, e ele cai num terreno, e ele cai nesse formato, né? Nessas duas fotos de baixo, vocês podem observar o pneu já triturado, já transformado, tá? Se vocês olharem bem, as fotos, né, como é que eu vou dizer assim, o produto, né, acho que visivelmente dá para ver que eles são diferentes. Não é que a foto é diferente, é porque realmente o produto é diferente. Por quê? Porque nós temos diversos tipos de pneu, por exemplo, a gente tem um pneu de moto, como a gente tem um pneu de trator, por exemplo. Então, a partir do momento que ele é triturado, ele é, a textura dele, o formato dele é diferente. Então, é por isso que eu mostrei para vocês todos aqueles produtos que eles podem ser derivados do
pneu, mas depende da qualidade do pneu, né? O pneu, por exemplo, de uma moto, de uma motocicleta, de uma mobilete, né, ele não tem a mesma consistência de que um pneu de um trator, por exemplo, de um caminhão. Então, ele vai para mercados distintos, tá? Mas aí na foto nós podemos ver o formato do pneu já triturado, e é assim que ele é revendido para os mercados, certo? Ou seja, chegam na empresa, por exemplo, caminhões com containers vazios, e nós carregamos o produto dentro dos containers nesse formato, e aí ele é enviado para as empresas, e a partir dessa matéria-prima, ou seja, a gente saiu de um produto final, a gente transformou, e esse pneu passou a ser matéria-prima, né? Ou seja, início de cadeia para um outro setor. E aqui eu trouxe uns exemplos, tá, para vocês verem no que é que vira o pneu, como eu falei, né? A gente tem a grama sintética, que é aquela tipo grama de society, por exemplo. Aqui em cima eu coloquei um parquinho, porque o solo desse parquinho, certo? Ele é um amortecedor, ou seja, a criança quando cai, ela não se machuca. Então, aqui, por exemplo, na França, todos os parques, eles têm uma área de lazer para a criança, e todas elas têm um amortecedor, e exatamente embaixo tem o pneu. Embaixo eu trouxe, né, o asfalto, onde o pneu é utilizado, e por último, a sola do sapato, né, de chinelo, enfim, que também é utilizado o pneu. Ou seja, aí a gente vê um exemplo claro de logística reversa, de como o pneu ele é utilizado, tá? Agora eu trouxe um outro exemplo, até um pouco dentro da vertente do programa, que é eu trouxe como exemplo, mas também como uma preocupação mundial, né, que é a questão de se trabalhar com produtos perecíveis, né. Eu trouxe frutas e legumes, porque são produtos extremamente perecíveis, onde a gente tem um alto desperdício, e eu vejo que muitas pessoas, muitas empresas, muitos órgãos estão buscando desenvolver projetos para combater esse desperdício, né? Que nada mais é depois do que se utilizar de uma prática de logística reversa. Há alguns anos atrás eu desenvolvi alguns trabalhos de TCC com algumas alunas, exatamente dentro desse tema, e é algo que me chama muita atenção, né? E aí a gente vai ver que, de fato, eles podem ser trabalhados dentro de um processo de logística reversa, né? Hoje a gente tem, por exemplo, programas como Mais Nutrição, a gente tem o Banco de Alimentos, Mesa Brasil, que são todos programas que começaram a ser desenvolvidos para combater o desperdício de alimentos. Então, se a gente for analisar, eles têm como modelos de responsabilidade social, ou seja, que está dentro das vertentes da logística reversa, né? Por exemplo, no Ceará, né? Eu sou de Fortaleza, né, venho de lá, então no Ceará a gente tem, né, um banco de alimentos nutricionais lá no Ceará, e nós temos uma central de abastecimento, exatamente já com o objetivo de combater esse desperdício de alimentos, né. Lá alguns dados, né, voltados para o tamanho desse desperdício de alimentos, né, hoje eles giram em torno de 10% a 15%, e é um alto custo para administrar esse desperdício. Então, hoje se busca em identificar estratégias para minimizar. Por que eu coloquei frutas e legumes, né? Porque a gente sabe que eles são muito perecíveis, nós sabemos que em poucos dias esses produtos, né, a qualidade ela cai, e as empresas que trabalham com isso, né, os mercadinhos, as lojas especializadas nesse tipo de produto, elas acabam tendo uma perda muito grande para isso. Então, há 2 anos atrás, eu desenvolvi um trabalho de TCC com a aluna, e o foco dela foi exatamente em produtos hortifruti, e nós entrevistamos 2 empresas que realmente só vendem frutas e legumes,
E apesar do controle que elas fazem, que elas continuam fazendo, elas ainda tinham um alto desperdício. Então, uma das estratégias que essas empresas tiveram, por exemplo, foi abrir dentro da loja uma parte de como se fosse uma lanchonete, um self-service. Então, com esses produtos que não iriam mais ser comercializados, eles transformaram em novos produtos, ou seja, eles passaram a fazer e a vender sopas, por exemplo. Então, nada mais é do que logística reversa. Então, eles pegaram essas frutas, os legumes que já iriam se estragar, então eles fizeram sopas, e eles começaram a comercializar, por exemplo, no final do expediente, a partir de 5 horas até 8, 9 horas, que era quando o estabelecimento ficava aberto, certo? Outra coisa que eles fizeram foi exatamente fazer um refeitório interno para os funcionários, até porque esse produto, de um lado, ele está bom, ele só não estava na qualidade, vamos dizer assim, atingida para o cliente que o consumia. Então, ele buscou minimizar o desperdício, transformando esse produto em outros produtos para serem comercializados, né? Foi uma das estratégias que ele utilizou. Outra é exatamente, como é que se chama? Fazer doações, né? Infelizmente, ele falou que, né, existe legalmente não se pode fazer doação de alimentos pelo risco de contaminação, enfim, mas, por exemplo, ele faz doações em instituições carentes exatamente porque ele sabe a qualidade do produto e ele não quer, né, que vire, que vá para o lixo. Então, são formas que algumas empresas, elas estão buscando como estratégia para diminuir o desperdício voltado de alimentos, né. Em Fortaleza, né, como eu falei, a gente tem alguns programas. Então, por exemplo, Mais Nutrição, ela conseguiu distribuir mais de 185 mil toneladas, né, beneficiando pessoas e comunidades. E então a gente começa a ver mesmo que o governo, as empresas, elas começam a ter essa visão, mais vamos dizer assim, né, humana do todo, se preocupando mesmo em fornecer para quem de fato precisa, e por outro lado, né, é um produto, é um alimento, a gente teve um fornecedor, a gente teve um distribuidor, a gente teve um comércio, então a gente teve várias etapas dessa cadeia, e para que no final, esse produto final não vá literalmente para o lixo, né? Então a gente começa a observar, aqui na Europa também, a gente tem muitos programas voltados para essa questão também dos alimentos. E o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês, para a gente falar um pouco de logística reversa, são as embalagens, né? Ou seja, eu trouxe um exemplo da logística reversa do produto, como o pneu, da logística reversa da produção, as verduras, os legumes, e agora o terceiro, que é a embalagem, né? A embalagem, principalmente a embalagem de plástico, né, ela está sendo considerada já há algum tempo como um vilão, né, do meio ambiente, né? A gente fala em abolir o plástico, a questão dos canudos de plástico, das sacolas de plástico. Então, o plástico, ele, né, é um vilão, vamos dizer assim, né, dentro do meio ambiente. E aí eu trouxe as embalagens porque nós percebemos, nós identificamos que cada vez mais as empresas, elas estão buscando formas para tratar e trazer uma embalagem reutilizável, né? Eu adoro falar de embalagens, é uma área que eu gosto muito. Só para vocês terem uma ideia, aqui na França, né, para quem se interessa, tem um mestrado só de embalagem, certo? Ou seja, você passa 2 anos estudando embalagens, né? E tipos, formatos, medidas, desempenho, testes, enfim, medições para tudo, tá? Então, eu trouxe primeiro o cosmético. Por quê? Porque a gente percebe que nós temos hoje cada vez mais designs e formatos diferentes. Em 2018, 2019, saiu uma reportagem que mesmo no período de crise aí no Brasil, o setor que mais
aumentou em termos de venda foi o setor de cosmético, né? Então, eu trouxe aqui algumas figuras para a gente observar a questão da embalagem e principalmente a questão do refil, né? O refil nada mais é do que uma substituição daquela embalagem original, onde a empresa, ela reduz o custo dela com essa embalagem mais de refil de plástico, e o consumidor, ele paga mais barato, né? Então, nas figuras de baixo, a gente pode hoje comprar sabonete líquido, shampoo, né, cremes, nesse tipo de embalagem, mesmo perfumes, onde você mantém o seu frasco, você compra o refil a um preço mais baixo, e você tem o mesmo produto. Para as empresas é super vantajoso, exatamente porque ela consegue reduzir o custo dela, principalmente com relação à embalagem. Em cima, já é algo mais voltado para a maquiagem, né? Principalmente as mulheres aqui que estão. E hoje a gente vê muitos programas de maquiagem, muitas empresas que trabalham essa pegada, vamos dizer assim, da logística reversa dentro da embalagem, né? Acho que todo mundo conhece a maioria, né? A empresa MAC, né? MAC, enfim, que é de maquiagem, super conhecida. E aí, o que acontece? Não sei, Miss Lene, se tem aí no Piauí, em Fortaleza, há alguns anos, abriu nos shoppings lá, e as duas lojas que abriram lá nos shoppings lá de Fortaleza, elas têm o mesmo marketing, vamos dizer. A cada 6 embalagens que você devolve para a empresa, você ganha um produto, tá? Não é que você tem um desconto, pessoal, você ganha um produto, no caso, você ganha um batom. Para quem não sabe, a MAC é uma marca assim, cara, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje o valor, por exemplo, de um batom é R$80. Então, ou seja, você voltando 6 embalagens, não interessa do que seja, pode ser um batom, uma base, um pó, enfim, 6 embalagens que você devolve, você ganha um produto, né? Então, assim, não é que você ganha um desconto, não é que você está ganhando um produto, né? A empresa te dá um batom que custa R$80, é um valor considerado. Mas é uma estratégia dela de fidelizar o cliente e de recuperar essa embalagem. Porque a partir do momento que ela recupera essa embalagem, o custo dela diminui. Porque como a gente está vendo aqui na foto, o produto em si da empresa, no caso o pó, é só essa partezinha de dentro. Então, a embalagem, até hoje, ultimamente, pelo design, pelo formato, ela acaba sendo muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais elaborada e muito mais custosa para a empresa, né? Então, é isso que as empresas, elas buscam fazer voltadas para a embalagem. O segundo exemplo que eu trouxe das embalagens, né, são as garrafas de plástico, né, as garrafas PETs. E aí eu quis trazer um exemplo entre as garrafas e o têxtil, né. Não sei se todo mundo que está aqui sabe, né, que você pode, a partir de garrafas de plástico, produzir uma camisa, né, tipo uma camisa, uma t-shirt, vamos dizer assim, né. Essa empresa que está aqui, que eu trouxe para vocês, a Vida BR, é uma empresa lá de Fortaleza, tá? E ela tem esse slogan, vestuários sustentáveis, vestindo corpo e alma. A ideia deles, né, como vocês podem ver, eles desenvolvem as t-shirts a partir de garrafas PETs. Ou seja, eles trabalham com o algodão orgânico e as garrafas PETs. Ou seja, você pode ver aí, vocês podem ver aí os desenhos, né, que eu coloquei aqui na t-shirt, e aí, a partir dos desenhos, com a luz, né, com o sol, por exemplo, ele muda de cor, né, uma tecnologia também que eles desenvolveram. Mas o foco é que as camisetas, elas são produzidas a partir de garrafas, certo? Ou seja, a partir das garrafas de refrigerante, né, para quem não sabe, ela é transformada, né, triturada em fio a garrafa, e os fios de poliéster, né, que tem na garrafa, é a partir dele que a empresa faz a reciclagem, ou seja, né, esses fios, eles são transformados em fibras,
e são misturados com outro tecido, né? Como eu coloquei aí, o algodão, o linho, a seda, enfim, e qualquer outra fibra têxtil que vai dar essa liga para transformar em t-shirt, né? Então, eu só coloquei aqui para vocês terem uma ideia, né? Que a cada 2 litros, né, aquela garrafa de 2 litros, ela gera 50 gramas, e aí vai depender da quantidade que é utilizada na produção. Mas, ou seja, a partir da garrafa aí de Coca-Cola que a gente bebe, de Guaraná Antártica, nós podemos desenvolver um outro produto. E além das camisetas, né, o que é mais legal também é que a empresa ela tem uma pegada bem ambiental, bem ecológica, onde eles têm essas embalagens criativas, né, que é uma embalagem de papelão, e você abrindo ela vira cabide, então é bem bacana, você pode também comprar só a embalagem, e a etiquetazinha, né, da camisa, né, a tag, você planta ela, né, então ela vira uma planta porque é um papel semente. Então, assim, toda a empresa, ela foi pensada exatamente para desenvolver essa pegada mais ambiental e entra na logística reversa exatamente porque as camisas são produzidas a partir de garrafa PET, que era um produto final que passou a ser uma matéria-prima de base dentro da empresa. E por último, para fechar essa parte de embalagem, eu trouxe só para a gente debater um pouco as embalagens em si que estão surgindo hoje, que não são feitas de plástico, né? Como eu falei, a gente já tem os canudos, a gente tem os talheres, a gente tem os copos. Então, hoje as empresas elas estão desenvolvendo, né? Aí eu volto um dos meus slides anteriores, quando a gente pensa, poxa, eu quero uma embalagem que não seja de plástico, mas aí eu preciso saber de que vai ser essa embalagem, né, qual é a matéria-prima dela, quem é o fornecedor e quem vai me produzir, né? Por isso que quando a gente pensa, vamos fazer alguma coisa ecologicamente, vamos desenvolver um produto bom para a natureza, que não cause mal, mas aí a gente tem que pensar na cadeia como um todo, né? Por isso que é a gestão da cadeia de suprimentos. De onde vai vir esse material, como é que vai ser produzido, e hoje a gente vê diversas empresas, né? Tipo, tem até embalagens que a base é o amido de milho, e que causa, né, menos danos ao meio ambiente, que é biodegradável. Então, a gente começa a identificar realmente a preocupação de algumas empresas, a preocupação de alguns consumidores, exatamente em ter esse cuidado com as questões ambientais, com as questões de uso, e que acaba impactando o meio ambiente como um todo. E aí, para fechar essa minha conversa com vocês, né, essa minha explanação, eu vou fechar com 2 perguntas, né? A primeira, por que a gente ainda identifica no Brasil muitas empresas que ainda não desenvolvem a logística reversa, mediante tudo que a gente conversou, né? Eu queria saber qual é a visão de vocês, por que a gente não vê né, uma quantidade maior de empresas que abracem mais essa causa. E a segunda pergunta, porque quando eu pergunto de empresa, eu estou falando mais da parte macro de mercado como um todo. E a segunda pergunta que eu faço, né, é para vocês, se vocês, na casa de vocês fazem a triagem, né, do lixo em casa. Por que eu estou perguntando? Porque muitas vezes a gente exige do mercado, a gente exige do outro alguma atitude e a gente acaba não fazendo, né? Então a gente fala do outro, mas no final das contas a gente não faz, né? Então eu queria, né, fechar esse papo, essa minha explanação com essas 2 perguntas, uma de uma forma mais macro e outra mais pessoal, né, se a gente, né, como se a gente faz o nosso dever de casa ou não, né, é aí a linha que a gente tem que trabalhar até para procurar desenvolver mais essa área.
Agradeço a atenção de todos por ter me escutado. Espero ter contribuído e colaborado um pouco. Estou à disposição aí para perguntas, comentários, observações. E é isso. Mislene, Vívia, é com vocês. Isso, estou louca para falar, mas fique à vontade para conduzir aí, por favor. Então, Lá, muitíssimo obrigada, estou aqui encantada. Já até fiquei com vontade de criar uma empresa de logística reversa e de começar fazendo a triagem aqui em casa, tá? Então, já estou respondendo. Faz ou não faz? Então, eu tento, mas eu ainda não... Foi resposta de aluno, sim ou não? Assim, sim né? ou não? Não, professor, Tento. não faço, eu tento. Tá vendo, alunos? Mas nós vamos conseguir, olha, a Vívia diz que faz. Então, eu deixo agora a palavra facultada aos nossos convidados, aos nossos amigos que estão aqui para a gente discutir. Bom, eu sou suspeita porque eu achei maravilhosa, mas só para lhe dizer que eu recebi aqui uma mensagem de um aluno que teve que sair e disse assim: Mislene, eu tenho que sair, que palestra maravilhosa. Essa mulher, ela é incrível, eu passaria o dia todo ouvindo. Então agora eu deixo a palavra aí, viu, Vi, Cris, os outros professores que estão aqui, que eu não consigo ver direitinho o nome. Registrando a participação da professora Selene com a gente. E, Larissa, que incrível, sensacional, inspiradora e chacoalhando, né, a gente em termos aí de conduta pessoal, oportunidade de pesquisa. Mas mais do que falar, né, Mislene, a gente queria mesmo abrir aqui para os colegas, os alunos presentes, aproveitar essa oportunidade incrível que você nos deu, Larissa. Eu vou falar. Legal, professora, muito obrigada, gostei bastante da palestra. E, assim, quando eu estou no doutorado agora, eu faço doutorado em administração aqui na UFBA, na Federal da Bahia, e meu tema de pesquisa é inovação aberta e sustentabilidade. E por isso eu me aproximei um pouco daqui do grupo, né, com a professora Vívia, mandou mensagem dizendo que eu gostei bastante da ideia do projeto de vocês e para a gente construir, criar alguma coisa conjuntamente aí em termos de pesquisa. E, assim, quando eu me formei há 15 anos, uma das primeiras aulas que eu fui dar para a graduação foi a aula de logística. E aí eu parei no supply chain. Então, eu falava da logística, supply chain, e agora já está na terceira etapa, que é a logística reversa, né? E aqui eu moro em Salvador, que é o nordeste do Brasil, e aqui em Salvador, especificamente, está muito borbulhando esse negócio da logística, né? Tanto da logística quanto da sustentabilidade, tem uma série de iniciativas do próprio governo voltadas para isso. Essa semana mesmo foi lançado um projeto bem interessante, chama Roda da Sustentabilidade, que é uma startup que foi financiada com recursos de aceleração, e ela roda alguns bairros de Salvador com a bicicleta, pegando lixo, que não é lixo, né? Pegando material reciclável, congrega esse material e disponibiliza para recicladoras, né, para cooperativas que fazem depois a venda. Eu não sei se dentro desse projeto tem empresas patrocinando para que o produto dela seja reciclado, né, passe por uma logística reversa. Mas eu acho que é o futuro, assim, a gente não tem muito como fugir, assim, é o processo tanto da gente cobrar das empresas, quanto da gente fazer. Eu gostei muito dessa pergunta também, assim, eu mudei de casa tem pouco tempo e está aqui nas minhas metas desse semestre, fazer isso aqui em casa. Eu moro em casa agora, eu não morava em prédio, eu quero fazer uma composteira, então estou nesse processo pesquisando, fazer uma composteira doméstica, que aqui tem jardim, descobrir onde é que vai, porque qual eu acho que o grande problema em termos pessoais é onde é que disponibiliza esses produtos para reciclar. Então, também não adianta a gente separar tudo e jogar no lixo comum, né? Então, eu acho que esse é o grande problema que perpassa hoje com a reciclagem ou com a logística reversa. Onde a gente, enquanto pessoa física, que é uma pergunta de pesquisa, professora Lara, aí, para a gente descobrir como é que a gente faz para que o consumidor final fique sabendo onde disponibilizar esse material. Então, acho que é isso, vou deixar para outras pessoas. Quando você foi falando, fui anotando vários exemplos, várias coisas aqui, foi muito legal a palestra, eu gostei muito. Ai, que bom. Ai, meu Deus, Salvador, que terra, Nordeste.
Temos que fazer um congresso ao Faro Food aqui. Vamos guardar para o futuro. Aqui, ó, Mislene já está perto, aqui no Nordeste, a gente pega Salvador, Recife, fica no meio. Miss, você me escuta? Escuto sim, Selene, pode fazer. Joia. Gente, eu vim pro lado de fora pegar um sol, tava muito frio, mas é engraçado na fala da Cristiane, porque aqui em Blumenau a gente tem uma coleta seletiva que pega toda a coleta seletiva e prensa, igual um lixo orgânico, e eu não tenho ideia do que eles fazem com lixo separado, completamente prensado. Mas, enfim, eu tinha uma dúvida para tirar com a Larissa. Como ela citou a indústria têxtil, a gente tem uma questão aqui, eu estou no polo têxtil, obviamente, e que ela falasse um pouquinho, porque a gente sente que a questão dos resíduos que são patenteados, né, que têm relações de exclusividade de coleção, eles não seguem para esse processo de logística reversa, né, porque eles não podem ser repassados para esses usos comuns e eles acabam indo para um uso muito pior de estopas, etc. E aí eu queria que ela falasse um pouquinho dessa questão, dessas licenças, né, desses produtos licenciados que não podem seguir para esses processos de logística reversa. Era essa a dúvida. Obrigada, professora. Então, realmente, quando eu até falei no início da apresentação, a gente tem hoje muitas normas, regras, regulamentos, e é o que acaba direcionando um pouco as diretrizes da logística reversa de cada setor, né, de cada departamento, né? Quando eu falei exatamente um exemplo têxtil, é exatamente porque a gente sabe que existe muito desperdício interno dentro da produção, né? Tipo, a gente sabe principalmente que quando a gente fala de roupas em si, nós temos um desperdício em material, porque não é o metro todo que vai para a roupa, né? Existe um desperdício no processo produtivo, e que as empresas, elas buscam reduzir o custo, porque, querendo ou não, é um custo, porque aquilo não vai para a roupa que é vendido, e acaba não tendo uma outra serventia, né? Vai muito com relação ao tipo de regulamento e da patente da empresa, e principalmente hoje, no nosso caso mais mundial, né? O principal problema que eu vejo, e acaba hoje sendo também no Brasil, né? A gente está cada vez menos produzindo têxtil e importando da Ásia, né? Então, hoje até teve um estudo recente aqui na Europa que 80% de todo o têxtil consumido da Europa vem da China. Então, vem de produtos, né? Eu estou falando China, mas China, Taiwan, enfim, países asiáticos, né? E acaba que nós consumimos já o produto final, né? A gente, Europa e muito Brasil, né? Porque eu digo Fortaleza tem muita empresa têxtil que fechou e que ela terceiriza a produção, ela compra diretamente da China. Então, exatamente por conta do custo e também pelo fato do processo em si, ele tem um custo maior e a gente acaba tendo esse desperdício. Então, acaba que algumas empresas que ainda produzem, elas, muitas vezes, elas acabam pegando esse produto, né, esse retalho, né, que iria para o lixo, e fazendo outros produtos, ela mesma como produtos secundários, exatamente por conta dessas patentes, né? Então, ou ela pega isso, como eu falei, até para integrar em outros produtos dela, como outras peças, ou acabar desenvolvendo outros tipos de produtos por isso. Mas hoje acaba que a maior parte das indústrias têxteis, elas acabaram, né, migrando a produção ou para terceirizadas ou para essa questão da importação. Obrigada. Lá, nós temos uma pergunta da Larissa Dias. E ela fala que ela agradece. Tô lendo.
Você lê aí, pronto. Tá. Com relação à higienização dos itens. O que é que acontece? Normalmente, né, até a maioria das empresas que trabalham com logística reversa, elas acabam tendo um controle, uma inspeção voltada para a qualidade, né? Como eu falei para vocês, a empresa que eu trabalho atualmente, que é de pneu, como ela é dentro das leis, das normas, dos regulamentos, elas têm uma fiscalização maior. Então, o que é que acontece? Normalmente, a gente sabe que a garrafa PET, ela pode ser retornável, reutilizada algumas vezes, né? 20 vezes, 25, 30, dependendo, enfim. Então, ou seja, toda vida que essa garrafa, ela volta, Larissa, né? Ela passa por um processo exatamente de higienização, ou seja, ela entra num processo específico, numa máquina específica para isso. É por isso que lá num dos meus slides eu falei da parte técnica, porque, tipo, não é tão simples trabalhar com logística reversa, infelizmente, né? Por que as empresas não fazem tanto? Porque, infelizmente, o processo é mais complexo e custa. Então, ou seja, eu preciso ter um aparelho, eu preciso ter uma máquina, onde essas garrafas, elas vão passar por esse processo, exatamente para ter essa higienização, para retornar para a cadeia tradicional. É como a gente tem, por exemplo, a questão das pilhas e baterias, né, que a gente coloca lá naquela caixinha do supermercado, e ela volta para as empresas, então elas são trabalhadas, elas são recondicionadas de novo, dentro de um outro processo, para voltar para a cadeia original. Então, ou seja, eu preciso de um equipamento específico, de um maquinário específico, exatamente para fazer ou essa recomposição, né, esse recondicionamento e essa higienização para que ela volte, tá? Mas, normalmente, as empresas que trabalham com isso, né, não sei como é que está aí no Brasil, mas elas são, vamos dizer assim, fiscalizadas num período curto, vamos dizer assim, exatamente por conta dessas normas, tá? Por exemplo, a empresa que eu trabalho atualmente, ela recebe a auditoria 2 vezes por ano, tá? E é analisado todo o processo, desde a entrada do pneu, a quantidade, a transformação, ao estoque, tudo, né? Amostras que é feita, se no processo de transformação do pneu, se o tamanho está conforme o permitido, então, normalmente as empresas que trabalham com isso, elas acabam sendo, vamos dizer assim, auditadas, né? E tem que ter uma papelada maior, exatamente por conta desse controle. Larissa, posso? Alguém está aqui na espera? Não? Não? Aproveitando essa pergunta da Larissa, quase sua xará, e um comentário e um spoiler, e da emoção de estar te recebendo aqui, Larissa, e que seja, né, Miss, a oficialização da sua entrada para a nossa rede, Larissa, que vai ser uma honra para a gente. Esse terceiro webinar, não é à toa aqui de 3, esse é o segundo que nos provoca a pensar desafios, mas oportunidades, sobretudo, de rever a linearidade do sistema produtivo. Está colapsado, não dá mais, né? Então, a economia circular como filosofia e a logística reversa como operação não é para o amanhã, é para hoje. E isso reverte uma série de oportunidades, né, de formação, de pesquisa e negócios. E o comentário que eu queria dizer, a gente procura aqui em casa com as nossas crianças instigar muito essa questão de logística reversa, economia circular, e recentemente nos pediram, os nossos meninos aqui, um balanço. Espera um pouco, vamos pensar nos materiais que a gente pode fazer esse balanço, como que pode ser feito? E também voltando à questão vintage, né? Pneu. Vamos fazer um balanço de pneu. E o mais interessante, sobre uma das suas perguntas, a importância de políticas privadas e públicas e de um consumidor mais consciente, pagando e demandando essa transformação, não foi fácil encontrar um pneu aqui no interior de São Paulo, porque há uma cadeia organizada, há negócios estruturados, justamente como você tão bem fotografou, né? E que está fazendo acontecer
essa reentrada na cadeia. Então, foi muito custoso para a gente achar um pneu, por fim encontramos, fizemos o nosso balanço debaixo da moreira aqui em casa, além do congresso no Nordeste, quando a gente fazer o nosso congresso aqui em Pirassununga, vocês vão ver o pneu aqui na frente de casa, mas achei que era legal como políticas privadas e públicas são fundamentais, né, Larissa, para fazer acontecer essa filosofia, e é um momento, inclusive com a pandemia, que catalisa esse movimento e a consciência do consumidor para essa transformação. E, ao mesmo tempo, nessa minha rápida contextualização, o spoiler é que, né, Miss, entre os nossos objetivos de formar diferente, uma nova geração, tá para vir o ano que vem, Larice e colegas, em primeira mão a gente antecipa, um hackathon, um inovathon do All for Food, justamente pensando em soluções criativas para atacar particularmente o problema de perdas e desperdícios, mas a partir do pensar de embalagens, da valorização de subprodutos alimentares. E daí, Larissa, nessa colcha de retalhos tão lindos que o nosso Brasil tem, olha os sotaques que a gente já escutou, mais um agora do interior de São Paulo. Ao mesmo tempo, as vivências. A gente tem aqui alunos e alunas das mais diferentes áreas. Então, nosso sonho nesse evento, no começo do ano que vem, onde a gente espera muito que você nos ajude a assinar, reunindo interdisciplinaridade, alunos e alunas das mais diferentes formações em equipes interdisciplinares, trazendo soluções para esse mundo que você nos convida a pensar e que depende de nós a mudança, e que pode iluminar, né, Miss? Ciência, formação e também negócios. Então, que alegria, Larissa, a gente está aqui com você, nos ajudando, mais do que defender essa causa, nos iluminar nesse caminho, e que sejam startups, negócios consolidados ou projetos de responsabilidade social corporativa, porque as grandes empresas têm que se reposicionar, né? Tem que diminuir o ônus, enfim, então, é o caminho, né? Então, que alegria, mais uma pergunta, eu queria fazer esse resgate e dar esse spoiler, já animando a turma, e a você, Larissa, a gente já está te esperando, né, Miss? Hoje vai ser a data de entrada, a gente não precisa sair mais da rede. O seu microfone, Lari. Eu desliguei. Desculpa. Só para ilustrar um pouco, porque eu acabo, quando eu saio, quando eu vejo, eu fico ligada em tudo, né? Então, a logística é muito presente na minha vida, eu sou muito operacional com relação a isso. E aí, há uns meses atrás, eu fui numa padaria, né? Enfim, comprar croissants, né? Porque estou na França. E aí, me deparei com esse saco, tá? Guardei exatamente porque sabia que ia aproveitar as minhas aulas para mostrar, tá? Então, o que acontece? Só para vocês... Dá para ver direitinho? Dá? Dá? Pronto, tá? Aqui, pessoal, esse símbolo aqui, que está escrito Garantia do Rhône. Rhône é a região que eu moro, né? A região que pega Lyon e outras cidades, certo? Então, o saco, ele tem uma garantia. O blé significa o trigo. Então, aqui está dizendo que o trigo que foi feito, o pão, croissant, ele vem da região, certo? E aí, no saco, ele diz que o produto que eu estou comprando, ele é local, ou seja, ele é da região. Porque os produtos, todos os componentes dos fornecedores, eles são locais, ou seja, então, a parte local mesmo da agricultura que está mostrando, a questão do ambiente que favorece as práticas, ele coloca respeitosas da natureza. E aqui ele fala a questão do artesanato, então ele diz para a gente valorizar o padeiro artesanal, né? Porque, enfim, como todo país, você tem padarias mais industrializadas, então realmente aqui é algo local, e aqui ele fala da qualidade, né? E do outro lado, né? Olha, ele bota os bonequinhos, que eu achei lindo, exatamente, ó, ele vai desde o agricultor, ou seja, aquele cara que está plantando o trigo, e, né, desde o cara que vai preparar, enfim,
e até o padeiro, que é o comércio que vai vender para mim. Então, assim, nossa, eu achei fantástico, né? Quando eu peguei o saco e vi, assim, então aqui ele coloca, né, para a gente engajar para o consumo local. Então, isso eu achei fantástico, né? Tanto que eu guardei, né? E meu companheiro, tu vai guardar até quando? Eu disse, não sei, vai servir para várias aulas. Eu tenho um local aqui só de falar, vai servir para várias aulas. Então, assim, eu achei fantástico, porque, assim, não sei aí no Brasil, mas aqui na França, um dos impactos que o Covid trouxe foi essa questão de desenvolver os produtos locais, certo? Muito forte mesmo aqui, né? Até porque, como todos os países no mundo, a França, ela importa muita coisa, né? De uma forma geral. Então, esse período, desde o ano passado, então, o governo, ele está estimulando muito o produto local, né, de você comprar local. E quando eu vi isso aqui, eu achei fantástico, porque você explica de onde vem, né, tipo assim, por exemplo, eu, obviamente, estou disposta, depois que eu peguei isso, a pagar 10 centavos a mais, 20 centavos, 30 centavos a mais para comprar o pão daqui, né, porque você está desenvolvendo a região. Né? Então, eu vou pegar um produto assim, por exemplo, aqui a gente está no verão e um dos produtos típicos da época são os morangos, certo? A gente vê no supermercado muito morango da Espanha, que é aqui do lado da França, é fronteira, certo? A diferença no quilo é tipo 2 euros, é muita coisa. Tipo, uma caixa de 500 gramas de morango da Espanha eu compro a 2,50 e a da França eu compro a 4,50, né? E eu já vi muitas reportagens, como assim? Como é que um produto que é importado, porque de qualquer jeito né? Enfim, vem de fora, ele é mais caro do que da França, né? Mas tem a questão da qualidade, tem a questão da mão de obra, tem essa, enfim, né? Ou seja, tem práticas que acabam fazendo com que um produto seja mais caro. Mas você vê as pessoas comprarem mesmo produto francês para desenvolver as questões, né, as questões locais, né? Então, assim, a logística reversa, infelizmente, ela tem um custo. E esse custo, ele repassa para o produto, né? Infelizmente, quando eu falei dos processos que é mais complexo, uma vez eu estava dando aula na parte de logística reversa e uma aluna minha chegou para mim e disse assim, professora, eu tenho 2 filhas. Depois da sua aula, eu quis comprar um caderno reverso, né, de logística reversa. O problema é que quando eu fui lá, né, o caderno era R$25 e o caderno normal, padrão, ele era 12. Então, eu tenho 2 filhas. Aí eu entendi. Mas só dela ter tido essa iniciativa, eu já fiquei feliz. Então, a gente vê que as pessoas, muitas delas, elas querem aderir à causa. É como a gente comprar, voltando para o alimento, né? Um produto orgânico, um produto com qualidade maior, mas a gente sabe que ele é mais caro, porque o processo é mais caro. É mais caro porque o processo é mais complexo, ele é mais cuidadoso, ele é mais manual, e ele requer tempo. E a gente sabe, né, que na logística, tudo que é tempo, dinheiro, é mais caro. Enfim, mas assim, só o fato da gente ver essa importância que as pessoas estão lidando, essa preocupação maior, eu acho que já é um passo, né? Então, eu guardei porque, enfim, sei que será útil. E eu achei muito legal como eles contaram a historinha, tipo, no pacote de pão, né? Então, para a gente ver o quanto que a embalagem, ela pode ser hoje utilizada de N formas, assim, num simples pacote de pão que você olha, nossa, cara, que sacada, né? E nisso você acaba estimulando alguém a consumir o seu produto só porque você está explicando de uma outra forma a sua história. Obrigada, Lá. Não sei se a Nath e o Vian querem comentar, né, Miss? Desculpa te interromper, mas queria deixá-los à vontade também. Professor Carlos, que fez um comentário aqui sobre a curiosidade dele com as embalagens. E aí, professor, para a gente entrar aqui também dessa discussão que você trouxe, eu fico... Aqui em casa eu lavo todas as sacolas, né, quando chega do supermercado. Então, aí eu fiquei me perguntando quanto de água que eu não devo
gastar, né, nesse processo, né, de que antes a gente só dava ali uma amarradinha e deixava ali fora, né, mas agora, voltando aqui ao que a Larissa traz, né, em tempo de Covid, essa questão da higienização, né, então, talvez seja algo interessante, né, essa questão das embalagens, do desperdício. Mas, então, abro aqui a palavra, professor, para o senhor falar um pouquinho. A Gil também está aqui. Professor Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Vivian, obrigado pela oportunidade de participar aí. Desde o ano passado, né? Conseguimos agora. E espero conseguir acompanhar aí os próximos. Eu tenho um projeto aí que a gente está começando nessa área de desperdício, né, de alimentos, e uma das questões que eu tenho debatido com algumas pessoas é essa área de embalagens, né, desde rotulagem até a incorporação de tecnologia, né, para mostrar a qualidade dos alimentos e todas essas outras questões. Mas uma coisa que já há tempos eu fico com essa curiosidade, né, em casa é sobre isso. Eu acho que a maioria dos produtos, né, de industrializados que a gente consome, ou mesmo aqueles que não sejam industrializados, mas você pegar vidros e uma série de coisas, eles não são muito amigáveis para você tirar aquele restinho que fica ali dentro, né? E aí eu fico me imaginando, se você somar ali um restinho do que fica no pó de mel, o restinho que fica no pote de, sei lá, de ketchup, de qualquer outra coisa, quanto, né, de alimento ali em condições a gente às vezes acaba jogando fora, né? E o que a gente faz? A tendência muitas vezes é lavar a embalagem, né? Eu me lembro que anos atrás, num projeto com os alunos que eu estava, um aluno me alertou, por exemplo, o impacto que isso tem, né? Que a gente está jogando coisas ali que vão poluir a água e são difíceis de tirar, né? Porque está indo gordura, está indo coisas ali que não são muito amigáveis para se retirar, né? Então, essa era uma coisa que eu estava imaginando, que eu acho que a gente precisa também na indústria, né, de repensar um pouco essa questão, né, da forma como a gente faz. As embalagens são otimizadas para os processos produtivos, né, com certeza, e não estamos pensando nessa circularidade lá na frente, né, e nem nessa questão do desperdício. Acho que a gente tem muita ideia, né, compartilha essa visão da Vivian de essa questão de economia circular que a gente precisa começar a fazer acontecer, né. E ensinar também, eu acho que tem um grande trabalho, né, aqui em Piracicaba a gente também tem coleta seletiva, né, mas a gente vê que a adesão às vezes é muito pequena, né, as pessoas misturam tudo, são poucos aqueles que realmente fazem a separação de forma adequada, né, para o caminhão levar, né, a maioria mistura todas as coisas e deixa para o caminhão comum, né. E aí vai tudo para ser incinerado, né, no caso aqui de Piracicaba. Mas essa ideia aí eu gostei bastante, Vivian, dessa ideia de alertar as pessoas, né? Alertar os nossos alunos aí para esse tipo de Porque é incrível, Larissa, a gente quer te escutar, mas é só para fazer dois complementos, né? Apesar de tudo isso, é incrível quanto que ainda a graduação, a formação média não está ainda, né, Larissa, você concorda com isso? Enxergando, pensando nisso, e não é o futuro amanhã, é o hoje, né, que impera isso. E, ao mesmo tempo, um recente estudo da Mintel, que é um dos maiores grupos de inteligência do mercado, inclusive em inglês, que volta e meia solta reports gratuitos, que vale a pena acompanhar, lançou agora um para o futuro do alimento e de embalagens, inclusive, para 2030, enfim, e traz uma constatação. A qualidade tem que ser repensada. Então, para além de questões físico-químicas do alimento, é questões socioambientais. Algo que eu venho estudando, me interessando muito nos últimos anos, e de maneira romântica, acredito.
Mas, ao mesmo tempo, e o custo disso? É como a Lari está dizendo no caderno, né? Só que o mesmo relatório traz que duas demandas, repensar a qualidade e, de uma forma mais transparente e eficiente, fechar essa conta. E daí, né, Larissa, passando a bola para você, a sua área se projeta ainda mais, porque vai fazer a visão cíclica acontecer e, ao mesmo tempo, vai ser na logística que a conta vai fechar, com responsabilidade social ambiental, mas arranjos logísticos, co-distribuição, para fazer a eficiência, claro, de água, de embalagem, mas não adianta cobrir um santo, a gente fala isso no Piauí, né, Miss? E descobrir outro. Porque, que lindo, fazemos a economia circular, mas daí, onerando o ambiente com mais pegada de carbono. Então, eu acho que, Vian, o seu ponto traz uma outra questão aí fundamental, que é só o começo dessa construção de formação, de ciência e de negócios, né? E que a magia da logística, Larissa, eu acho que é encantadora por questões estratégicas e operacionais. A logística vai nos dar o caminho para esse futuro que começa hoje, né? Não, com certeza. Infelizmente, quando a gente pensa no todo, é muito mais complexo, né? E assim como o professor falou, embalagem é algo que eu lembro que quando eu vim fazer o doutorado aqui na França, tipo, há uns 10 anos, né, ontem, e eu descobri que tinha um mestrado em embalagem, eu fiquei, nossa, como assim ter um mestrado em embalagem? Como é que você passa 2 anos estudando embalagem? Mas é porque é um mundo de coisa, né, porque a gente tem a visão que a embalagem é aquela coisa básica, né, e não é. E aí, o que é que acontece? E hoje, na embalagem, a gente tem N informações, inclusive você precisa ter a informação de todo o rastreamento do produto, né? Ou seja, de onde vem o produto, né? E a questão também que eu, né, enquanto você estava falando também, Vivi, um outro ponto crucial é exatamente a qualidade do que a gente compra. Porque muita gente, ela está disposta a pagar hoje um pouco mais caro por essa qualidade. A qualidade, eu falo do produto, é a qualidade que o produto não causa um impacto nocivo ao meio ambiente, mas até que ponto essa qualidade é de fato uma qualidade, tá? Eu vou dar 2 exemplos. Lá em Fortaleza, eu tenho uma tia que há 30 anos ela come saudável, ela tem tudo que a gente está falando hoje de meio ambiente, de comer bem, de comer, né, orgânico, ela faz isso há 30 anos. E ela compra as frutas e verduras num local específico lá de Fortaleza, e há uns 2 anos atrás, simplesmente, foi descoberto lá, a polícia chegou lá que, na verdade, as frutas e legumes, enfim, não tinham nada de orgânico, certo? Então, assim, né, até que ponto? Porque, né, é isso também que o professor tá falando, tipo, eu quero, mas qual é a garantia que eu tenho que aquele local realmente está me vendendo? Eu tenho alguns amigos que dizem, olha, eu não sei, então eu vou pagar o mais barato. E eu não tenho nem como discordar, porque de um lado ele tem razão. Porque às vezes você está pagando, mas você não tem a qualidade em si do produto, né? Então a gente não sabe a procedência, né? E aí o meu segundo exemplo, né? Aí alguém vai me dizer, mas isso é o Brasil. Não, não é o Brasil, tá? O meu exemplo é francês agora. Na época que eu estava fazendo o doutorado aqui, né? Ontem praticamente, né? Há 10 anos, eu vivi o escândalo da carne de cavalo. Larissa, o que é isso? Simplesmente tinham 2 supermercados aqui que estavam vendendo, 2 supermercados não, né? 2 fornecedores, no caso, desculpa, que estavam vendendo carne de cavalo como sendo carne de boi. Certo? Então, isso aconteceu aqui. Larissa, como foi que descobriram, né? Tem clientes extremamente, né, com paladar aguçado, não seria eu de jeito nenhum, certo? Que comprou a carne e percebeu que o cozimento estava demorando mais do que o costume e depois o gosto estava diferente. Então, esse cliente voltou no supermercado, enfim, para reclamar, para ver, e foi a partir daí que o supermercado começou a ir atrás, ele puxou a cadeia, né, porque, enfim, ele puxou a cadeia, conseguiu rastrear,
até a produção local das fazendas, que era numa região aqui da França, e simplesmente descobriram que 2 fornecedores, né, de respectivas fazendas, estavam vendendo carne de cavalo como sendo carne de boi, certo? Aqui se come carne de cavalo, certo? Nada contra, só que você tem que vender aquilo que é, né? O que foi que aconteceu? Aí eu sempre, né, falo essas histórias para os meus alunos, né? É aquele efeito dominó. Então, obviamente, isso foi um estouro na mídia. E o que foi que aconteceu com o mercado de carne? Despencou. Significa que, por conta disso, né, qual é a credibilidade que eu vou ter indo no supermercado? Porque, assim, né, é como aí no Brasil. Eu sou fornecedor, eu vendo para todo mundo. Eu vendo para o São Luís, eu vendo para o Carrefour, eu vendo para o Bom Preço, eu vendo para todo mundo. Então, significa que todos os supermercados foram impactados. Quem garante que a carne que eu estou comprando é a carne de boi, vamos dizer assim. Então, não foi só a carne em si, vamos dizer assim, crua que eu compro, tudo que tinha carne. Por exemplo, eu compro uma lasanha bolonhesa congelada, eu não sei qual é a carne. Significa que tudo que tinha carne, congelado, pré-congelado, pré-cozido, cru, tudo que você possa imaginar, tá, gente? Despencou. Certo? Significa que o pobre dos outros fornecedores, das outras empresas que não tinham nada a ver com isso, todo mundo foi pro bolo. Infelizmente, então, eu tive, de uma hora para outra, o mercado de carne que despencou, e, por outro lado, poxa, se eu não compro carne, eu tenho que substituir por alguma coisa. Eu vou substituir pelo quê? Aí um aluno meu, por ovo, professora, tá, gente, também, certo? Mas, enfim, vamos substituir por porco, por frango, por peixe. Então, o que é que acontece? De uma hora para outra, eu tive um aumento em outros produtos, tipo substitutos. Então, assim, por conta disso, toda a cadeia de suprimentos, direta e indiretamente, foi impactado. Porque de uma hora para outra, o aumento de frango, de peixe subiu, os supermercados tiveram que aumentar o preço, porque senão ia acabar. Você não tem como pedir para o fornecedor, porque o peixe, o frango, ele leva, né? Ele tem o seu ciclo de vida de produção, vai ser da noite para o dia. Então, tipo, vocês imaginam aí o impacto na cadeia. Então, até o mercado voltar a ter credibilidade de novo, as pessoas comprarem, enfim, é um processo, né? Então, realmente, quando a gente fala de alimento, e a gente tem hoje cada vez mais essa preocupação com o que a gente se alimenta, vem muito dessa credibilidade, né? Por isso que tanto aí no Brasil como na Europa, você tem que rastrear toda a cadeia de suprimentos, né? Você tem que estar, né? Todas as informações, né? Como o professor está falando, a questão da tecnologia, tudo integrada para saber de onde que vem, né? Exatamente para te dar um embasamento maior com relação a isso, né? Mas não é fácil. Nossa, foi o Otávio que falou, a gente passava a tarde inteira com você, Larissa, você não tem noção, não é mesmo? Eu tenho muita história, gente. Ai, muito gostoso e inspirador e convergente com o que a gente está buscando, Larissa, de verdade, que privilégio. Ao mesmo tempo, né, Miss, a gente não quer abusar. Miss Lene tem muito crédito com você, mas a gente está começando a parceria agora, então vamos aos poucos. Você já está tarde aí na França, talvez espaço para mais uma pergunta. Não sei se demais colegas presentes aqui. Brasil afora, coisa mais linda isso, né? E a gente, bom, transcendendo o Brasil, do Brasil para a França. Mais alguém, gente? Acho que não, né? Ô, Miss, me dá a honra, então. Finaliza para a gente aqui. E, Larissa, que honra, que alegria. Desde já, muito obrigada. E que seja o começo de uma conexão ativa e colaborativa de longo prazo, junto com o Vian, que está chegando agora também, e com cada um que esteve com a gente aqui. Miss Lene do céu, nós românticas, né, sonhadoras e loucas de plantão, a gente... Acho que não vai conseguir nem dormir hoje de tudo que está discutindo e construindo, né? Cada vez com mais impacto. Então, obrigada, Miss Lene, por ter feito esse encontro. Larissa, obrigada. E até muito breve.
Lá está desligado o teu telefone. Ou o teu telefone também. Então, eu que agradeço, Vivian. Conheci você através da Mislene, de tanto que ela falou de você, como você era maravilhosa, né? Vi parcialmente você na defesa de tese dela, né? Enfim, que eu acompanhei. Então, fico muito feliz quando ela me falou do projeto. É enriquecedor, principalmente para a gente que é professor, que é pesquisador, ver um projeto que é formado e o quanto que vocês estão conseguindo abranger gente de várias faculdades, né? Aqui eu anotei, tem gente de Salvador, Blumenau, Piracicaba, eu que estou aqui, né? Mislene do Piauí, a gente tem em São Paulo. Então, assim, essa conexão é muito legal, né? Até porque é um tema que se está desenvolvendo agora, mas eu até brinco, é um assunto que não tem mais volta, tá? Significa que a gente não vai voltar jamais ao que era antes. Significa que a gente vai ter que sempre pensar em formas para se desenvolver, para tratar do meio ambiente. Então, é um caminho sem volta, até porque, né, acho que vocês devem ter visto aqui nesses últimos dias, tipo, na Alemanha teve diversas inundações, na Bélgica, gente morrendo, e aqui as pessoas, né, voltaram de novo. Gente, o clima. Então, assim, infelizmente é um quadro irreversível, a gente tem que se preocupar cada vez mais, e a logística reversa, essas práticas que a gente vem falando, são uma das práticas que a gente pode fazer para ir ajudando, né, e contribuindo da nossa forma, né. Então, eu fico feliz, estou à disposição, né, com muito prazer, vai ser uma honra participar dos projetos, dos debates, do congresso, né, a Mislene sabe, o que aparecer, eu sou daquelas que topo, tem tempo, darei um jeito, né, eu sou daquelas que topo tudo, e principalmente porque é uma área que eu me identifico, né, me encontrei dentro da logística, tanto na parte, né, acadêmica como profissional, que acho que elas se complementam. Então, o que eu puder ajudar, feliz com essa nova parceria que vocês vão começar em Lyon. Então, estou aqui, caso queiram que eu faça a ponte, estou à disposição. No que precisar, para outros projetos, artigos, congressos, publicações, enfim. E, enfim, com os alunos também, orientações, então, o que eu puder ajudar, vou passar o material para a Mislene, para quem se interessar, mas, enfim, estou aberta para ajudar no que for preciso, e eu que agradeço a oportunidade de ter conversado um pouco com vocês. Que maravilha, muito bom tudo isso. Então, assim, gostaríamos, em nome da rede All for Food, Conexões para Transformar o Mundo, né? Conexões que transformam o mundo é usado, mas é possível. Agradecer, Larice, mais uma vez, pelo seu sim, né? Por estar aqui conosco compartilhando. Agradecer aos professores que estão aqui, que estiveram conosco, que estão aqui ainda, o professor Carlos Eduardo, a Selene, a Vivian, que trouxe aqui os alunos dela, né? Uma galerinha bem bacana. Obrigada a cada um de vocês. Aos meus queridos alunos, que eu sou apaixonada, né? Que estão aqui também. E, professor Carlos, só para o senhor entender o contexto, aqui nós temos alunos de vários níveis. Temos alunos do curso técnico de administração aqui do Instituto, do ensino médio, de graduação da FZEA, de mestrado, de doutorado. Então, essa é a magia, né, da nossa rede, que juntando todo esse povo que está nesse processo de construção, de formação, é que nós acreditamos que nessas conexões a gente vai transformar esse mundo, né? Hoje, com certeza, à noite, a gente já vai dormir pensando nessa questão da logística reversa. Quem não faz, né, ainda separa o lixo, já vai começar a repensar como fazer. Quem sabe aqui já não está surgindo uma galera aí que vai querer criar uma empresa, uma organização de logística reversa. E a ideia é essa, né? Que cada discussão das nossas rodas de conversa na webinar nos permita refletir, né? Qual é o meu papel dentro da sociedade, qual é o meu papel dentro do mundo e como eu começo, né? Como pessoa, dentro da minha casa, como estudante, como pesquisador, como profissional, para dar
esse resultado, e nós acreditamos que de tudo isso vai sair essa transformação que o mundo merece. Então, muitíssimo obrigada a todos e todas os alunos e alunas que estiveram conosco e passaram já estamos com quase 2 horas, né, junto, discutindo. Colegas, amigos, professores, a todos, obrigada, tenhamos um restante de tarde assim maravilhoso. E é isso, vamos conectar para transformar o mundo. Obrigada a todos e todas. Lá, obrigado, Vi. Bravo! Muito bem, muito obrigada, Larissa. Sinta-se abraçada. E, ó, não sei, empresa de logística reversa ou de turismo, porque já gerenciar esses congressos aí vai ser maravilhoso. Nós vamos fazer... Não, quem sabe, quando tudo isso